Boa tarde, obrigada pela presença. A gente vai conversar, depois a gente vai fazer um bate-papo bem informal. Então, por que é importante falar sobre Outubro Rosa? Porque, no fundo, a gente sabe que esse mês é o mês da conscientização da prevenção do câncer de mama. E a gente fala tanto em câncer, e por que é tão importante falar especificamente do câncer de mama? Porque a gente sabe que o câncer, você vê que a gente ganhou um espaço muito grande a partir da década de 90, a gente vê que a Torre da Paulista está iluminada, o Cristo fica cor-de-rosa, tudo isso para lembrar sobre o fato prevenção de uma doença que tem uma incidência muito alta mundialmente e, preferencialmente, a gente sabe que tem uma incidência muito grande também na nossa população. Quando a gente fala em termos de incidência, a gente está falando que tem aumentado a incidência tanto na população mundial quanto na nossa população, principalmente nas últimas décadas. Aí a gente faz a grande pergunta, o que é o câncer? Primeira pergunta. Então, bom, é importante falar sobre o câncer de mama, é importante saber que tem uma grande incidência e que é o câncer que acomete, em primeiro lugar, nas mulheres na população feminina no nosso país. E o que é o câncer? O câncer é uma célula que tem um crescimento anormal. Isso aqui é uma célula a nível microscópico e que ela está se multiplicando. Então, ela perde o controle, porque a gente tem um crescimento da célula normal, ela se divide, mas quando ela fica diferente da normal e ela começa a crescer, aí é uma célula tumoral, é uma célula maligna. A gente já falou da estimativa de câncer de mama no nosso país, que são aproximadamente 57 mil casos novos na nossa população no ano de 2016, é uma estimativa. E a gente tem as causas, que a gente tem, por que a gente tem um câncer? Tem as causas externas e a nossa causa, né, dentro da gente. As causas externas são aquelas em relação aos meios, ao meio ambiente, se tem radiação, se tem os hábitos que a gente tem, as mudanças de hábito que a mulher foi adotando durante essas décadas. A mulher tinha neném muito cedo, hoje em dia ela já tem o filho acima geralmente dos 30, vai ter filho até com 40 ou até 50 anos, se isso for permissivo, né? E aí a gente vê que a gente tem que conhecer, aquela célula, ela vai se iniciar onde? Dentro da mama. A mama é uma glândula hormônio dependente e ela foi feita para amamentar. Ela é formada pelos canaizinhos do leite, que são essas estruturas, que são chamados de ducto. E é formada também pelo saquinho do leite, que são essas estruturas que produzem o leite. Então, o tumor, geralmente, ele começa onde? Dentro desse canalzinho, essa célula, ela prolifera e ela, geralmente, quando ela está só restrita ao interior do canal do leite ou o saquinho do leite, é o tumor mais frequente, que são os ductais invasores, e em menos frequência, que por volta de 10 a 15%, a gente tem os lobulares, que é no saquinho do leite, que tem os dentro do canalzinho, que é in situ, que é no local, ou invasor, que é o lobular ou ductal invasor. Então, a gente vê aqui, essa célula, que ela era bonitinha, ela reveste aquele interior do canalzinho ou do saquinho, e ela vai crescendo por vários motivos. Genético, porque todo tumor, ele é controlado por um gene, que faz a célula ficar... Se ela tem um defeito, o gene fala, vamos corrigir, vamos matar essa célula. Se ela está diferente, ela vai começar a crescer e ela vai, geralmente, se multiplicar. E qual é a importância de um carcinoma invasor? É porque esse, infelizmente, ele pode sair do local que ele está e dar metástase, ou seja, criar raízes em outras áreas do corpo, né? Aí a gente pergunta, bom, eu tenho risco para ter câncer de mama? Eu não tenho, não, gozado, não tenho queixa, não tenho sintoma. Será que eu tenho risco? Então, o maior fator de risco é ser mulher e estar envelhecendo. Esse é o maior fator de risco, tá? Então, independente de qualquer história familiar, o nosso fator de risco é só por ser mulher. Tem um homem aqui, os homens, eles são 1% dos cânceres de mama. Então, por exemplo, se a gente estimou 57 mil novos casos, 1% dessa casuística geralmente está relacionado ao câncer de mama masculino. Então, é importante também lembrar que o homem também pode ter câncer de mama e a gente não faz ações preventivas como a gente faz para a mulher. Mas é importante ele saber, se ele tem alguma alteração, procurar o médico para poder ter certeza do que ele tem naquela mama. Habitualmente a gente fala do histórico familiar. É importante saber se a gente tem mãe, irmã, algum parente com câncer de mama, ou outros tipos de tumores, para a gente poder identificar o nosso risco se ele é aumentado em relação à população. Se eu tenho uma mãe jovem que teve um câncer de mama nas duas mamas antes dos 40, esse risco é maior do que da população. Então, assim, 80% é esporádico, 80% é porque a gente é mulher e está envelhecendo. E aí a gente pode ter os fatores de risco que não necessariamente vão evoluir para um câncer, mas são sinais de alerta que a gente vai ter um tumor de mama.
A idade, a gente já falou. As alterações hormonais. Então, o que a gente fala? Uso de anticoncepcional. Será que ele aumenta o risco? Os estudos falam que aumenta relativamente o risco para câncer de mama. Então, se eu usar o anticoncepcional mais de 10 anos, pode ser que isso aumente, mas muito pouquinho em relação à população geral. Se eu estou na menopausa e faço a reposição hormonal, o que é reposição hormonal? O uso do estrogênio e da progesterona, acima de 2 anos, os trabalhos mostram que também aumenta o risco. Então, hoje em dia, na década de 90, toda mulher tinha que tomar hormônio, porque ia ficar jovem mais tempo, ia reduzir risco de, câncer, de doença cardiovascular, osteoporose, mas se viu que aumenta o risco de câncer de mama e hoje em dia é um fator de risco que a gente tem que pesar o custo e o benefício de fazer a reposição hormonal. A obesidade, a gente vê que a nossa população, infelizmente, está ganhando peso. São os hábitos de vida que mudaram, a gente anda menos, a gente come mais comida processada. Então, os hábitos, a gente corre, então a gente vai comer uma coisinha rapidinha, porque é mais calórico às vezes e não é o correto. A obesidade, ela é um fator de risco para câncer de mama também. Não só para doenças cardiovasculares, mas como também para o câncer de mama. Aí, sedentarismo. É sabido que o homem foi feito para a gente fazer atividade física. Eu sei que não é fácil, nem todo mundo gosta, né? A gente gosta de comer, às vezes ficar quietinha, mas isso é importante. Eles recomendam que a gente faça atividade física mais ou menos 150 minutos por semana de uma atividade moderada para diminuir o risco de câncer de mama. Não quer dizer que eu seguir a cartilha totalmente certinha, eu não vou ter câncer, mas isso vai ajudar eu reduzir a minha chance. O alcoolismo, a gente sabe que a gente não tem uma medida exata para falar, eu posso beber todo dia uma taça de vinho. Infelizmente, não existe um estudo que comprove que essa taça de vinho não vai ter risco para ter câncer de mama. É lógico que todo mundo, de vez em quando, quer tomar, comemorar, compartilhar, de uma forma moderada, também vai reduzir. Outro vilão, que é o cigarro, que a gente não colocou aqui, mas ele também está relacionado com o risco de câncer de mama e o câncer de pulmão, que infelizmente é bem incidente na população feminina. Se a gente ficou mocinha antes dos 12, ou seja, menarca precoce, se menstruou acima dos 55 anos, ou seja, a minha mama, que é aquela glândula, foi bombardeada pelos hormônios por um período mais longo. E aí é um fator de risco também para ter câncer de mama. Então, fator de risco não quer dizer que se eu tiver um desses fatores, eu vou ter câncer. É um alerta, porque quase que a maioria das mulheres que têm câncer não tem alguns desses fatores de risco, né? A nulliparidade, ou seja, você nunca ter engravidado, porque a mama é uma glândula que foi feita para amamentar. Então, ela se desenvolve totalmente depois que você tem o primeiro filho. E a amamentação, que eles dizem que geralmente acima de 2 anos de amamentação seria um efeito protetor. Hoje em dia, quem consegue, com a vida louca que a gente leva, ter esse fator protetor? É difícil, né? Aí a gente vê aqui que os fatores endócrinos e a história reprodutiva, a gente já falou, primeira menstruação bem antes dos 12, menopausa tardia, nunca ter engravidado, são os fatores que a gente fala que são os fatores hormonais. O sobrepeso e obesidade, o sedentarismo, o alcoolismo e o cigarro também. A idade, que a gente sabe, porque a nossa célula ela vai envelhecendo e essa célula vai ficando, ninguém segura, ela vai ficando com mais chance da gente ter o quê? Erros na correção daquela célula. E aí vai sendo um fator para câncer de mama. Isso não quer dizer que uma menina de 30 anos ou de 25 não possa ter câncer de mama. É que a incidência é maior por volta da perimenopausa, uns 50 anos. Mas uma mulher jovem tem uma incidência que pode ter, que não ela tem que ficar esperta para fazer o seu cuidado, né? E a história familiar, como a gente já citou. Aí a gente pergunta, a gente pode prevenir o câncer de mama? Aí é um pouco até chato a gente falar que a prevenção não é totalmente passível por vários fatores, né? A gente não consegue evitar que a doença apareça. A gente consegue o quê? Fazer que a gente detecte uma doença bem no comecinho, para você não morrer da doença, para a gente ter menor chance de efeitos colaterais do tratamento e viver bem. Então, a prevenção, a gente não tem que ter medo dela, a gente tem que saber, que é duro, né? Toda vez que a gente vai fazer um exame, a gente sempre fala, ai, será que esse exame está certo? Será que esse exame está alterado? Então, a gente saber que a gente, infelizmente, ainda não tem uma prevenção, que nem, por exemplo, o câncer de pulmão. Os cânceres que são o tabaco, né, o tabagismo está relacionado. Se eu tirar o tabagismo, que é um grande fator causal,
eu tiro uma causa que é um câncer de pulmão. E aí a gente tem que fazer os controles dos fatores de risco e estimular os fatores protetores, que a gente já acabou de falar, que são hábitos de vida saudáveis, que parece que cada vez que passam estão mais distantes da nossa realidade. A gente pode fazer uma atividade física, como a gente já falou, exames de rotina, a gente vai falar sobre ele, uma alimentação saudável. Não quer dizer que a gente não possa comer carne vermelha, que a gente não possa comer carboidrato, nem leite, nada disso. Mas uma alimentação que de tudo você tenha um pouco para controlar, ter energia no seu dia a dia e que tenha uma diversidade de todos os elementos que a gente vai comer, desde as verduras, proteínas, carboidrato, tudo isso para ajudar a ter uma vida saudável. Fazer uma consulta periódica, isso é importante, que a gente também vai citar, principalmente nas mulheres acima dos 40 anos, fazer mamografia anual. A gente vai falar o porquê que é importante. E se é uma mulher mais jovem, uma moça mais jovem, passar por um exame do ginecologista ou do mastologista para ele examinar a mama das pacientes e ver, ou ela se queixar de alguma alteração. Então, quais são os exames que a gente tem? Poxa, o que eu posso fazer para prevenir meu câncer de mama? A gente tem aquela querida e não querida mamografia. Porque realmente, dependendo da sensibilidade de cada mulher, ela vai ter uma forma de reação do exame. Mas a mamografia, ela detecta os nódulos com mais ou menos 5 milímetros. Então, ela detecta o nódulo antes de a gente palpar. Por isso que ela é importante. E é importante também salientar uma mamografia de boa qualidade, um exame bem feito. Porque a mamografia hoje em dia tem muitos prós e contras. Ela tem o que é o contra? É você detectar lesões que não são nada e que vão criar toda uma angústia para a paciente. E se ela for um exame não tão bem feito, você também tem uma alteração lá que você não consegue ver. Mas ela consegue detectar lesões por volta de 5 milímetros e que reduz a mortalidade das mulheres com câncer de mama. Então, rastreamento, ou seja, efetuar um exame numa população que não tem sintoma. É o que a gente acaba fazendo a partir dos 40 anos, quando a gente não tem história familiar. Se a gente tiver uma história familiar, eu tive uma mãe com câncer de mama, sei lá, com 40 anos, eu começo a fazer essa prevenção, geralmente 10 anos antes, né? O autoexame, a gente fala, tem mulher que fala que eu não gosto de fazer o autoexame, eu tenho medo. O que a gente tem que falar? Que o autoexame, que é aquele que a gente vai procurar as alterações que a gente vai falar agora, se tem algum carocinho ou se não, é para a gente conhecer o corpo da gente. Porque se tiver alguma alteração naquele intervalo que você faz normalmente uma mamografia, de um ano para um outro, você vai ficar esperto e falar, não, eu notei um carocinho, eu vou procurar o especialista. Isso não é para entrar em pânico, mas é para conhecer o seu corpo. Tem mulher que não toca na sua mama, de medo. Então, assim, a gente tem que respeitar, porque tem mamas que são difíceis, mas que seria interessante conhecer o seu próprio corpo. E isso é um dado que a gente tem que, às vezes, perder o medo, né? Aí, o primeiro exame é fazer o autoexame, em que a gente vai, geralmente, nas mulheres que menstruam de 7 a 10 dias depois que desceu a menstruação, e naquelas que já não mais menstruam, escolher uma data uma vez ao mês. Então, vai na frente do espelho, vê se tem alguma área cabal, alguma retração, levanta o bracinho para ver se tem alguma alteração. E aí, no banho, é a melhor hora para se fazer o autoexame ou na hora que vai passar creme no corpo. Porque a mama, ela tem que ser examinada desde debaixo da clavícula, tudo isso do que é a mama. E procurando algum carocinho, não pegando a mama como se fosse como eu estou pegando esse microfone, mas sim como se fosse tocar um pianinho, porque aí fica mais fácil de você encontrar alguma alteração. E no final, fazer a expressão para ver se você nota alguma secreção pelo biquinho do seio. É importante saber que a maioria da descarga, ela não é nada, não está relacionada ao câncer. Quando que ela é importante? Quando ela sai sangue ou uma água bem clarinha. E não esquecer também de palpar as axilas para procurar se você tem alguma íngua debaixo do braço, alguma alteração, porque também pode ser um sinal importante de alguma alteração que a gente tenha que investigar. O sinal mais frequente são os carocinhos ou os nódulos. A descarga pode ter alterações da pele, vermelhidão, pele que nem casca de laranja, são fases um pouquinho mais avançadas de um tumor, mas que podem acontecer também. Então, conhecer seu corpo. Notou que tem uma coisa diferente? Dá uma esperadinha, vê e vai reavaliar essa alteração. Aqui são sintomas que sugerem, então a gente viu que o nódulo é o mais frequente. Esse nódulo, geralmente, ele é indolor. A dor, raramente o câncer de mama pode dar dor, mas ela pode estar associada em 5%, então, não é toda vez que não tem dor, não é nada, ou que tem dor é alguma coisa, então não é bem assim. O inchaço na pele, que esse segundo aqui, que às vezes não desaparece,
se a pele está um pouco diferente, está retraída ou está abaulada. E no areola e no mamilo, se a gente tem uma alteração, uma descamação, não é uma descamação de pele seca, mas sim uma coisa persistente, uma areola que vai ficando diferente, seria essa região da mama, né? O tratamento vai depender do quê? Quanto mais inicial, melhor é a chance de eu fazer um tratamento mais conservador, se for de desejo da paciente, e menos efeitos colaterais. Geralmente é assim. Ele vai depender do tipo do câncer. Se é um carcinoma, lembra? No início, dentro do canalzinho do leite, se é um carcinoma invasor. Vai depender a evolução dessa doença. Geralmente o tratamento ele é multidisciplinar, ele envolve cirurgião, o radioterapeuta, o oncologista clínico, a psicóloga, envolve uma equipe grande para tratar dessa paciente, né? E o diagnóstico precoce, ele vai ser o que mais a gente está buscando. Então, por isso que a gente tem esse outubro rosa, para a gente lembrar que a gente tem que fazer os nossos exames, tentar consultar o seu médico com regularidade, fazer os seus exames periódicos e adotar bons hábitos de vida. E agradeço a atenção de vocês. Aí acho que agora a gente pode conversar, né, das dúvidas, tá bom?